Pai Senhor, gente. Boa noite. Agora, novamente, obrigado pela oportunidade de estar fazendo o tópico de novo. Agora a gente vai ver o tópico 3. O título desse tópico é Impossível, mas Deus pode. Está em Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28, parte A. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Naquele momento, todos os sábios, todos os príncipes, todo tipo de sabedoria, magos e adivinhos daquela época, para tentarem adivinhar o sonho. Como o pastor contou, ele não queria só a interpretação, ele queria que ele dissesse para ele o sonho que ele teve e desse a interpretação, o que era muito mais difícil. Aí ocorreu o episódio em que Daniel, junto com os chamados mais conhecidos, Israel, oraram e Deus revelou através de um sonho de Daniel, durante o sono dele, aquilo que o rei tinha sonhado e a interpretação. E Daniel, entregando aquilo para o rei, salvou todos aqueles que seriam mortos por ninguém ter revelado ao rei. Porém, a gente vê que ele estava durante uma situação de impossibilidade, estava perante uma situação de impossibilidade e ele não venceu essa situação de impossibilidade pelas mãos dele. Ele é muito claro em pontuar na hora que ele chega no rei. Ele não chegou ao rei. Eu fui lá, interpretei porque eu sou um cara bom, um cara sábio e estou te trazendo interpretação. Ele fala muito claramente que existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Antes disso, ele fala que não existe sábio, encantador, mago ou adivinho que pudesse revelar os mistérios, apenas esse Deus que está no céu. O que fazer quando todas as nossas possibilidades foram descontadas? Na maioria das vezes, pensar em existir é a opção mais comum. Porém, o que precisamos ter sempre em mente é que Deus não está limitado às realidades presentes em nossas vidas. Precisamos crer e confiar que o agir de Deus pode transformar realidades. Ele estava em uma realidade que existia limitação. Eu converso muito sobre isso com amigos meus mais conhecidos da escola, depois que comecei o projeto de evangelismo, e muitos me perguntam sobre a criação do universo. Eu falo que não tem como vazio gerar um vazio, é combate. Para existir o tempo, precisava de alguém que não estava restrito ao tempo. Para existir o espaço, precisava de alguém que não estava restrito ao espaço. Para existir a vida, precisava ser algo que era além da própria vida. E essas características, fora do tempo, ser eterno, fora do espaço, um ser que não pode ser iniciado nem pode ser terminado, são as características de Deus. E esse Deus que está fora de uma realidade, esse Deus é capaz de transformar as realidades que a gente vive. Às vezes a gente pensa que pelo fato de a nossa realidade existir uma limitação, Deus também está restrito à limitação dessa realidade. E ele te forma um obstáculo, porque ele é o criador de tudo, ele tem poder para tudo isso. Daniel não mencionou o nome de homens. Daniel mencionou o nome do Deus Santo, porque ele é capaz. E isso não é algo novo na Bíblia. Por exemplo, hoje eu estava fazendo na escola e hoje eu ensinei para os meus amigos sobre Atos 3, no episódio em que Pedro e João estavam pregando no Sinédrio e durante a passagem deles lá, um mendigo pediu a eles esmola. E Pedro olhou para o mendigo e disse: levante a cabeça e olhe para nós. Quando ele olhou, o mendigo estava esperando dinheiro. Ele falou: eu não tenho ouro nem a prata, porém o que eu tenho, eu te entrego. Glória a Deus. O mendigo tentou se levantar e não conseguiu, porém é dito que Pedro estendeu as mãos e quando ele puxou o mendigo, ele começou a andar imediatamente. E ele não falou que foi ele. Ele falou: o que eu tenho, eu te entrego. E se a gente perceber,
um pouquinho mais para frente, os sacerdotes daquela época, os religiosos daquela época, planejaram alguma forma de tentar calar Pedro e João. Porque depois da ascensão de Jesus, o evangelho estava sendo espalhado de uma forma totalmente fora do comum. E eles até perguntaram para Pedro e João: em nome de quem que vocês estão falando? Em nome de quem que vocês estão realizando todas essas maravilhas? Qual que é a permissão que vocês têm para fazer isso? Qual que é a autoridade? Eles até ameaçaram Pedro e João de matar eles se eles continuassem com aquele tipo de prática. E eles falaram: tomem justiça por si mesmos, porque a gente fala em nome do verbo que veio em carne, a gente fala em nome do Jesus Cordeiro, a gente profetiza, a gente expulsa demônios em nome do verbo que veio em carne. A Bíblia é um livro que foi escrito, datado em 3 continentes diferentes. São citados 3 continentes diferentes: a África, a Ásia e a Europa. A Bíblia foi escrita com palavras de origem de 3 idiomas diferentes: o grego, o hebraico e o aramaico. Foi escrito mais de 40 escritores, escrita em um período de estimadamente um mínimo de 6.000 anos, o mínimo. Fora que, se a gente contar todo o tempo falado na Bíblia, são bem mais do que isso. E toda a Bíblia, isso daqui é uma impossibilidade. Daniel estava na frente de uma impossibilidade. Esse fato que eu estou falando para vocês é uma impossibilidade. A Bíblia, escrita, datada em 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes, com mais de 40 escritores em um período de mais de 6.000 anos. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia aponta para o mesmo nome, o nome de Deus. No começo, ele foi o que criou o homem. Na parte de Êxodo, de Levítico, ele é o Yahvé, Deus que chamou Moisés através da sarça. No período do deserto, ele era o que se fazia com uma coluna de nuvem de fundo. No período dos profetas que a gente vê aqui, ele começou a ser profetizado como o verbo que um dia viria em carne para a nossa salvação. Nos evangelhos, esse verbo veio, trouxe salvação, libertação e cura. E depois da passagem dele, o evangelho continuou sendo pregado e as maravilhas continuaram sendo feitas. E a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, com toda essa variedade, em nenhum momento esses grandes feitos foram nomeados por homens. Em nenhum momento esses grandes feitos tiveram crédito dados para homem. Em todos os momentos de curas extraordinárias, de eventos extraordinários que consideram de uma parte boa, todas essas foram mencionadas no nome de Deus. Assim como Daniel fez nesse momento. Ele estava na frente de uma impossibilidade, porém ele teve a noção: putz, eu estou na frente de uma impossibilidade. Eu vou perguntar para o meu amigo? Não, eu vou me juntar com eles, mas eu vou perguntar para o único que consegue revelar os mistérios. Se nenhum mago consegue, se nenhum adivinho consegue, se nenhum sábio encantador consegue, o Deus que está nos céus consegue. Porque ele foi o mesmo Deus que no passado fez maravilhas e que no futuro foi profetizado por Isaías que ainda faria, hoje em dia ainda faz. Então naquele momento ele tinha convicção. Os outros sábios não sabiam que existia um Deus nos céus que fazia tudo isso. No caso, eles conheciam aquele Deus, porém não o seguiam. Porém Daniel conhecia o Deus vivo e tinha a convicção de que ele era capaz de fazer. Por isso ele foi lá, pediu para Deus, Deus o revelou, ele falou: estou na frente de uma impossibilidade. Deus venceu essa impossibilidade. Então quando eu chegar na frente do rei para mostrar que eu consegui superar essa impossibilidade, eu não vou fazer menção de mim, porque isso não é mérito meu, isso é mérito do Deus vivo. Por isso que ele fala: nenhum encantador, mago, adivinho é capaz de revelar esse mistério. Porém existe Deus nesses mistérios. E isso não é por nosso mérito ou por nossa capacidade, mas porque existe um Deus nos céus que revela mistérios e opera com milagres. Creia nisso hoje. O mesmo Deus que fez tudo aquilo até na época de Daniel continua fazendo hoje. Eu venho do movimento carismático cristão. Eu sou totalmente continuista. Tem gente que acredita que aquilo foi só naquela época.
Porém, hoje ele ainda opera milagres e a gente vê em testemunhos isso a cada dia mais. Todo mundo tem um testemunho de alguém vivendo um milagre. O mesmo Deus que fazia ano passado faz hoje em dia, porque ele não mudou. Então, que a gente, a partir de hoje, quando tiver uma impossibilidade, se lembre: o meu Pai, o meu Senhor, o meu Criador, o meu Salvador, Deus que habita nos céus, ele é capaz de resolver essa impossibilidade. E quando eu vencer, eu não vou fazer menção do meu nome nem de outro nome, vou fazer menção do nome de Deus, o poderoso. Aqui tem para a execução, algo para vocês fazerem. A última palavra sempre vem de Deus, amém? Daniel sabia disso e viveu o que todas as pessoas julgavam ser impossível. Daniel sabia desse Deus que existia. Todas as pessoas julgavam aquilo como impossível. Porém, Daniel, ele focava mais no Deus que estava acima dele do que na impossibilidade que as pessoas falavam. O tamanho do Deus dele era infinitamente maior que a impossibilidade. Por isso que ele viveu aquilo que as pessoas julgam ser impossível. Se você é a pessoa que julga ser impossível, se você é a pessoa que olha para uma impossibilidade e tenta resolver com suas próprias mãos, você vai acabar um dia sendo a pessoa que vai estar vendo outra pessoa vivendo milagre. Por quê? Porque ela peca menos? Porque ela não é santa? Não, em nenhum momento. Porque aquela pessoa creu que o Deus vivo é capaz de vencer. Que você não seja a pessoa que vai ser o espectador disso, mas que você seja a pessoa que vai viver esse extraordinário. Continue orando, buscando e acreditando até o Deus uma direção. E tem aquele ponto que a gente viu há várias células atrás. Ore como se tudo dependesse de Deus e se esforce como tudo dependesse de você. Então a gente vê aqui que é uma impossibilidade. Daniel era um homem esforçado, até porque ele era muito inteligente e ele era muito disciplinado. Um ponto que a gente vê e fala mais pra frente, lá em Daniel 6, no momento que ele vai para a cova dos leões, é dito que depois do rei ter criado aquele decreto de que o homem que orasse em nome de outro Deus ou de outro homem, a não ser o rei, é dito que Daniel continuou orando como de costume. Ele não orou só naquele momento, ele era disciplinado, ele já tinha o costume de orar. Então clame a Deus, não vá clamar no momento que chega a impossibilidade. Eu tenho certeza que se Daniel fosse como muitos crentes hoje em dia, que só clama a Deus no momento da dor, aquilo não teria acontecido. Porém, ele era disciplinado. Ele orava na alegria, ele orava na tristeza, orava quando estava doente, orava quando estava com saúde. A nossa fé em Deus e a nossa devoção a Ele tem que ser que nem matemática, tem que ser uma verdade. Vou fazer uma pergunta para vocês: quanto que é 1 mais 1? 2. Se você está triste, quanto que é 1 mais 1? 2. Se você está feliz, quanto que é 1 mais 1? 2. Se sua família inteira morreu, quanto que é 1 mais 1? 2. Mas se está todo mundo bem, quanto que é 1 mais 1? 2. Então, em todas essas situações, da mesma forma que 1 mais 1 é 2, você tem que ser fiel ao seu Deus, assim como Ele é a você. Então, continue orando e buscando até ouvir de Deus uma direção, porque Deus é fiel e responde àqueles que o amam e o seguem de coração. Amém? Amém. Conclusão. Daniel buscou a Deus por quê? Porque Deus que deu o sonho. Então ele que sabia o sonho. Então a pessoa que podia interpretar o sonho foi o próprio Deus, porque Deus deu o sonho ao rei. E era um sonho de uma profecia sobre a estátua. Todo quem depois vai dar uma lida, a estátua do rei interpretação. Vamos usar bastante, vai ficar a noite toda aqui. Aqui, vamos lá, conclusão, deixa pra lá. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Numa visão, Daniel louvou a Deus dos céus. É possível perceber como a história foi alterada pela resposta da oração de Daniel aos seus amigos, trazendo livramento para eles e todos os outros sábios do reino. É certo que, da mesma forma, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade pode ser alcançada como resposta das nossas orações. Uma resposta, uma revelação, uma noite, tudo decreto de morte
perderia o poder sobre aquelas pessoas que hoje não é diferente. Você possa receber resposta que alcançam, que abençoa a você e todas as pessoas à sua volta. Né? Então, para concluir aqui, irmãos, que nós possamos buscar a Deus em oração. Né? O texto vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Né? Mesmo depois do decreto, como o jovem falou aqui, falou muito bem, Daniel continuou orando. Não tem pessoa, não. O rei decretou que quem orar vai morrer, então eu vou orar escondido. Eu não vou orar mais. Não, ele continuou orando. Ele abria a janela e ia olhar para todo mundo ver que ele estava orando. Né? Então, para você querendo ser resposta de Deus, não oramos. Né? Que é uma oração de Deus. Né? O Daniel orava 3 vezes ao dia. A gente não ora nem uma vez por dia. Do jeito que levanta, já cai dentro do sapato, já vai. Celular. Já vai trabalhar e já volta para o trabalho. Né? Nem fala Deus para chegar das coisas, já todo dia, já. Nós estamos tampados para que não possa ouvir, nem as tuas mãos estão incluídas para que não possa abençoar os trabalhos. Não basta que nós possamos a Ele. Nós vamos aqui mostrar a agenda da semana. A agenda da semana, a oração da madrugada, né? Todos os dias, às 6 da manhã. Domingo agora já vai ser a nossa Santa Ceia. Teremos a celebração às 9h30 às 19h. Vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Não vá sozinho, Deus tem sempre mais. Profetiza 2025, né? Que vai ser a última, né? Agora na quarta-feira. Esse mês foi o mês do trabalhador, né? Então essa agora vai ser a última. Encontro com Deus, que vai ser no dia 22 a 24 de agosto. Quem quiser participar. E recado do Centro Social, né? Quem puder estar ajudando com roupas novas e seminovas para ajudar as famílias que precisam de ajuda. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. E na próxima quarta, né? Vai ser o aniversário da igreja, né? 2 anos da igreja. Que todos vocês possam estar lá conosco, convidados. Está celebrando essa bênção com a gente. Bom, quarta-feira, dia 4. Amém, irmãos. Então, Como ele falou, né? Você agradece a Deus quando ganha, ou só quando recebe, e ora ou depois que recebe. Eu já oro quando eu não recebo, eu já vou orando, pedindo, e já vou agradecendo também, porque eu sei que eu vou conseguir. E se eu não conseguir o milagre, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente quer um milagre da cura, a gente quer um milagre, a gente ora para a pessoa estar vivo, viver. Nem sempre é assim. Então eu já agradeço a Deus porque foi essa mulher. Então eu oro antes e depois também já agradeço já na hora que eu estou pedindo também. Entendeu? Porque eu acho que tudo é vontade de Deus. Tudo que acontece é vontade de Deus e o melhor sem a gente. Se eu não receber ou receber diferente, eu agradeço a Deus porque Ele é Deus e sabe o que é melhor. É igual o hino que a gente canta, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Né? Amém. amém. Que possamos orar sempre. Eu aprendi por irmão, isso eu estava conversando com ele. Ele falou que ele vai em todos os velórios e coloca a mão em todos os. Senhor, ressuscita. Se for, Se ele não ressuscitar, não é vou bom. fazer isso também, irmão. Vai que um dia acontece, né? Aquele pastor que era sozinho na internet, ele fala umas verdades na brincadeira, porque é o que Deus deu para ele. Né? Mas ele disse, se a
Se a pessoa sarar, a gente vê a glória de Deus. É. Se ela morrer, ela vê. Ela vê. É verdade. Então a glória sempre é de Deus. É sempre. Deus Mas um dia, quem sabe Deus. Nossa, Eu acho